Olá pessoal, então agora eu vou fazer a condensação da live do dia 14 de março de 2022, continuação do projeto SEDE, e o tema hoje é gorduras. São boas ou ruins para o cérebro? Esse conceito a respeito de qual gordura é boa, qual gordura é prejudicial, ele é fundamental importância, já que muitos estudos têm surgido e mostrando a ação dos diferentes tipos de gordura na saúde cerebral. Primeiro, é muito interessante a gente relembrar que houve toda uma campanha ali no final da década de 50, década de 60, de 70, com o objetivo de vilanizar a gordura em relação ao açúcar, em relação aos carboidratos de alto índice glicêmico. Então, nós fomos ensinados a ter muito medo das gorduras e a consumir muito os carboidratos de alto índice glicêmico, como açúcar, a farinha branca. Os estudos vêm mostrando que o açúcar não é de forma alguma saudável, que os carboidratos de alto índice glicêmico são maléficos para o organismo, em especial para o cérebro. Então, o açúcar, as farinhas brancas, os alimentos processados com índices glicêmicos elevados fazem realmente um mal muito grande. E a gordura? Bom, a gordura ficou então pagando toda a conta, principalmente ali em relação à gênese do infarto agudo do miocárdio, que então os estudos americanos tentavam botar toda a culpa na gordura. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as gorduras, porque existem gorduras muito saudáveis e existem sim gorduras muito maléficas. E nós precisamos diferenciá-las para que possamos então ingerir a gordura certa. Bom, eu vou falar primeiro sobre a importância da gordura na função cerebral. Quando nós observamos a estrutura química das células cerebrais, em especial dos neurônios, nós vamos notar que uma boa parte dos neurônios é constituída de lipídios, de gorduras. Então, as gorduras têm uma importância para a função cerebral. Isso é muito importante saber que gordura é importante para um bom funcionamento cerebral. É importante lembrarmos que a gordura é fundamental para que a estrutura das células cerebrais seja realmente bem formada. Bom, mas existem gorduras que são muito ruins. Existem gorduras que são muito boas e existem gorduras que precisam ser consumidas em pequenas quantidades para não serem ruins. Então, primeiro eu vou falar das muito ruins. As gorduras condenáveis para a função cerebral são as gorduras trans. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido esse termo nos industrializados que se compra no mercado. Então, as gorduras trans, elas são muito ruins. Primeiro, elas são muito utilizadas porque ela aumenta o tempo de prateleira dos industrializados. Ela funciona também como um conservante. E elas passam de líquido para sólido e em temperatura ambiente. As gorduras trans, elas são produzidas por hidrogenação de óleos vegetais. E elas são tão maléficas que em 2018 a própria Organização Mundial da Saúde ela lançou um plano de ação para incentivar os governos do mundo inteiro
a eliminar toda a gordura trans produzida por processo industrial até 2023. Então, realmente é algo muito maléfico. As gorduras trans, elas são responsáveis, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, por cerca de 500 mil mortes por ano, geralmente por doenças cardiovasculares. Então, as gorduras trans são as gorduras que nós devemos evitar. E onde temos gorduras trans? Então, olha só, margarinas. As margarinas são gorduras vegetais hidrogenadas, são gorduras trans. Então, margarinas são muito ruins para a função cerebral. Pipoca de micro-ondas, biscoitos recheados, batatas fritas congeladas, sorvete industrial, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, frituras em geral. Então, olha só, essa lista que eu acabei de falar para vocês deve ser evitada. Por quê? Esses alimentos são riquíssimos em gorduras trans. As gorduras trans, elas são pró-inflamatórias. As gorduras trans auxiliam na manutenção de uma inflamação crônica subclínica que tem relação com diminuição de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância que está relacionada a fortalecimento das conexões entre os neurônios, está relacionado à neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Então, as gorduras trans acabam reduzindo indiretamente, pela inflamação crônica subclínica que produz, os níveis de BDNF. Então, as gorduras trans são as gorduras do mal e que devem ser evitadas a todo custo. Bom, aí depois vem uma intermediária, que é a gordura saturada. A gordura saturada, ela é principalmente de fonte animal e também de alguns óleos vegetais. Elas são boas para o cérebro em pequenas quantidades e ruins quando consumidas em excesso. Quais são as fontes de gorduras saturadas que nós podemos consumir, mas em pequena quantidade? Carne bovina, carne suína, os embutidos, como mortadela, salame, bacon, queijos, principalmente aqueles queijos mais amarelados, leite integral e mesmo óleo de coco, que é um triglicerídeo de cadeia média que pode ser muito interessante para a função cerebral, não pode ser utilizado em excesso. Muito recentemente foi publicado um estudo da Unicamp mostrando que as gorduras saturadas em excesso, elas destroem neurônios do hipotálamo, que é uma área mais aprofundada do cérebro, e essa destruição de neurônios do hipotálamo acabam produzindo uma alteração do centro de saciedade. Então, as pessoas que comem muita gordura saturada, como carne bovina, carne suína, por exemplo, essas pessoas acabam tendo muito mais apetite. E isso predispõe à obesidade, porque essas pessoas, então, perdem a ação do centro da saciedade que fica no hipotálamo. E é claro que esse excesso de gordura saturada, ele vai então também promover uma inflamação crônica subclínica que tem relação com destruição neuronal. Então, as gorduras saturadas podem ser consumidas, mas em pequena quantidade, tá certo? Bom, então agora que nós já falamos das gorduras trans, que devem ser evitadas a qualquer custo. Falamos das gorduras saturadas, que podem ser usadas, mas com muita parcimônia. Vamos falar então das gorduras boas, que são aquelas que nós podemos utilizar com frequência. São as gorduras insaturadas, tanto as monoinsaturadas
quanto as poliinsaturadas. Elas são interessantes porque aumentam o nível de HDL, que é a parte boa do colesterol, que reduz a chance de doença cardiocirculatória, além de melhorar a função cerebral. Como são ricas em ômega 3, as gorduras insaturadas, elas melhoram a função cerebral por reduzir a inflamação crônica subclínica. E quais são as fontes de gorduras insaturadas, as gorduras do bem? Azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas, que são nozes, macadâmia, castanha, amêndoa, avelã, sementes como semente de abóbora e semente de chia, né? Em especial as sementes de chia, elas são muito ricas em uma substância chamada lignana, e essa lignana, ela tem uma função importante no balanço hormonal. Então, principalmente para as mulheres que estão na situação de pré-menopausa ou que já entraram na menopausa, o consumo frequente da linhaça tende a trazer melhora nos sintomas relacionados à menopausa. O abacate é rico em gordura insaturada. O abacate é um dos alimentos mais perfeitos da natureza. A azeitona, rica em gorduras com ômega 3, peixes, em especial o salmão, a sardinha, a truta, mas na verdade todos os peixes contêm um certo nível de ômega 3, e que é uma gordura excelente, que é uma gordura boa. O açaí também é rico em gorduras insaturadas, em gorduras boas, certo? Bom, dito isso, é muito importante vocês terem em mente que é importante evitar frituras, tá? Em especial quando você utiliza aqueles óleos mais habituais. Tem os óleos que quando chegam na temperatura de fervura, de fritura, eles acabam sendo muito ruins para o organismo, porque eles se tornam muito pró-inflamatórios, eles aumentam a inflamação, né? Tudo que aumenta essa inflamação acaba prejudicando a função cerebral. Então a gente deve evitar os óleos mais habituais para fritura: óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de amendoim, óleo de girassol. Para o uso culinário, na verdade, os óleos que a gente poderia utilizar com temperaturas elevadas são poucos. O principal seria o óleo de abacate, mas também o óleo de coco pode ser utilizado com esse fim. E também a manteiga. Então, esses 3 óleos permitem que a gente utilize algumas frituras. Então, óleo de abacate, manteiga, óleo de coco, certo? Como sempre perguntam quando eu toco nesse assunto, eu já vou adiantar aqui a resposta para uma pergunta que eu sei que alguém vai fazer. E a banha de porco? Não é? A banha de porco, ela é interessante porque ela é muito saborosa, e isso traz um problema, porque o indivíduo acaba comendo a mais. Isso pode predispor ao diabetes. Mas a banha de porco, ela é bem melhor do que se a gente pensar no óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Então, preferível a banha de porco. Mas muito melhor que a banha de porco seria, então, o óleo de coco, o óleo de abacate e a manteiga. Então, eu acho que ficou claro, né? Então, são 3 tipos de gorduras. Uma que você tem que evitar a todo custo, que são as gorduras trans. Uma que você pode ingerir com muita parcimônia, ingerir eventualmente, que são as gorduras saturadas. E uma gordura da qual você pode abusar, que são as gorduras, então, insaturadas, tanto as monoinsaturadas quanto as poliinsaturadas. Espero que vocês tenham entendido e que possam aproveitar. Muito obrigado pela atenção.